Olá, meus amores! Que bom estarmos juntos mais uma vez para as nossas aulas de Ciência da Natureza. Na nossa aula de hoje, nós temos por unidade temática Vida e Evolução. E nosso objeto de conhecimento é distúrbios nutricionais. Nós iremos trabalhar a habilidade 09A e 09B do nosso currículo. Então vamos lá. Nas aulas passadas nós estávamos falando muito sobre alimentação e saúde, não foi? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os maus hábitos alimentares e o que ele traz de ruim para a nossa vida e também para o nosso organismo. Nós vimos que ter uma boa alimentação é muito importante para a nossa saúde, pois é por causa dela que nos mantemos vivos e com energia para realizar atividades diárias, como estudar, andar, caminhar, correr, brincar. Os maus hábitos alimentares, como comer quantidades muito grandes ou muito pequenas de alimentos, ou comer com muita frequência alimentos industrializados, podem causar diversos problemas à saúde. Quando não nos alimentamos de maneira adequada, durante algum tempo podemos ficar doentes. Mas, professora, o que é a má alimentação? A má alimentação é composta por dois aspectos principais: a falta ou pouca ingestão dos alimentos essenciais para a saúde na dieta alimentar, como a gente viu, os carboidratos, as proteínas, sais minerais, vitaminas, e também o excesso de consumo de alimentos nocivos, entre eles as gorduras, o açúcar e o sal. Como a gente viu também, esses são os alimentos que a gente chama de alimentos industrializados ou então ultraprocessados, que são os alimentos que passam por muitas transformações e também tem adições de substâncias que nos fazem mal. Essa má alimentação, ela nos traz as doenças. Vamos conhecer um pouquinho quais são as principais doenças associadas à má alimentação? Uma das grandes preocupações dos governos do mundo todo é o aumento do número de pessoas que estão acima do peso. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, passou a considerar a obesidade um problema de saúde pública tão grave e preocupante quanto a desnutrição. Vamos falar um pouquinho sobre esse problema de má alimentação, que é a desnutrição? A desnutrição, ela é basicamente quando a gente não absorve nutrientes necessários para o nosso corpo, certo? A gente sabe que a alimentação adequada, ela é um direito de todos. Mas, ainda assim, muitas pessoas não têm acesso a alimentos básicos que possam garantir uma alimentação saudável. Por isso, elas ficam subnutridas ou desnutridas. A desnutrição está associada tanto à falta do consumo de alimentos quanto ao consumo insuficiente de calorias e nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo, deixando assim as pessoas mais vulneráveis a outras doenças e também levar à morte. Então, infelizmente, a desnutrição, ela é um problema social, certo? Ela é mais comum em famílias que não têm muitas condições, certo? De comprar ou adquirir os alimentos necessários para se ter uma alimentação saudável. Então, aí o corpo dessas pessoas, elas fazem pouca absorção dos nutrientes que são necessários para fazer o nosso corpo funcionar. E a gente viu em aulas passadas, que quando a gente não
se alimenta de alguns tipos de alimentos, isso pode prejudicar muito o nosso corpo, como queda de cabelo, dentes fracos, unhas fracas, questão de regulação do intestino, entre outros também. Então, graças a Deus, a desnutrição ela não é tão presente em nosso país, mas em outros países, certo? É uma realidade constante. Vamos falar também de um outro problema de má alimentação, que é a obesidade. Você já deve ter ouvido essa palavra. Maus hábitos alimentares relacionados, por exemplo, ao consumo excessivo de alimentos gordurosos, como doces, frituras e chocolates, podem levar à obesidade. A obesidade, assim como a desnutrição, pode deixar as pessoas mais vulneráveis a outras doenças e também levar à morte. Para evitar o excesso de peso e suas consequências, é necessário compreender a diferença entre comer bem e comer em excesso. Não é porque a gente come muito que a gente está comendo bem. A gente viu que a gente tem que comer a quantidade de alimento proposto, certo? Pela pirâmide alimentar. E a gente viu, né, as partes da pirâmide alimentar e as porções recomendadas para consumo diário. E também outro ponto importante é exercitar-se regularmente. Então vejam aqui na imagem alguns problemas que a obesidade ela pode trazer. Ela pode trazer problemas no coração e na circulação do sangue, problemas no sistema digestório e também dores nas regiões das pernas e problemas de articulação, de se locomover, por causa do grande acúmulo de massa corporal que a obesidade ela provoca. Com o avanço da tecnologia e as mudanças de hábitos sociais, muitas das atividades coletivas que a gente fazia antes, como andar de bicicleta, correr, pular, brincar de corda, brincar de esconde-esconde, entre outras brincadeiras, foram trocadas pelo videogame ou por jogos de computador. Com isso, a atividade física deixou de ser praticada ou passou a ser menos praticada, o que pode ter contribuído para o aumento de casos de obesidade. Então, comer muito alimentos ultraprocessados, como vocês estão vendo aí na imagem, refrigerante, hambúrguer, coxinha, muitos doces. E além disso, ficar o dia todo sentado, jogando, assistindo televisão, sem fazer nenhum esforço, sem gastar nenhuma caloria. Então, isso faz com que a gente torne-se pessoas obesas. Então, é muito importante, além da gente cuidar da nossa alimentação, a gente fazer atividades físicas, mesmo que seja dentro de casa, já que a gente está no momento de pandemia, então a gente está em isolamento, a gente não pode sair muito. Dentro de casa mesmo, brincar, se você tiver irmão, pegar uma corda, ficar pulando corda, correr ali naquele espaço mesmo, de forma mínima, fazer algumas atividades para que seu corpo, ele perca caloria, ele se movimente. Para que uma pessoa perca peso, um nutricionista deverá indicar um programa de reeducação alimentar adequado, em que, por exemplo, alimentos industrializados possam ser substituídos por alimentos frescos, alimentos naturais, de modo a garantir a saúde do paciente. Além disso, esse profissional pode orientar algumas mudanças no estilo de vida, recomendando a prática de atividades físicas regulares, como caminhada ou natação. Algumas atividades do dia a dia, como caminhar de casa até a escola, usar as escadas em vez de elevador ou brincar com os amigos, também contribuem para garantir a prática de um exercício físico moderado. Agora a gente vai falar sobre
outros problemas que a má alimentação ela pode nos causar, certo? Mas não está relacionada estretamente à alimentação, mas também aos nossos sentimentos, emoções e pensamentos em relação a essa alimentação. Então, isso é o que a gente chama de distúrbios alimentares. É justamente essa relação que a gente tem física, emocional com a alimentação. Então, não trata-se apenas de como se alimentar, mas os sentimentos e emoções sobre essa alimentação. Muitas pessoas que têm distúrbios alimentares demonstram muita preocupação em relação à sua alimentação, seja para mais ou para menos, ou ao seu peso, à forma do seu corpo. Então, pessoas que têm distúrbios alimentares, elas são muito preocupadas não só na quantidade de alimentos que vão ingerir, mas também no que esses alimentos vão trazer para o seu corpo. Se eles vão engordar demais, se eles vão emagrecer demais. Então, há uma preocupação aí emocional, uma preocupação sentimental, certo? Sobre essa alimentação. A gente viu a obesidade e conheceu um pouquinho sobre a desnutrição, que também são distúrbios alimentares. Vamos conhecer agora outros que estão mais relacionados a como a gente vê a alimentação, que é o caso, por exemplo, da anorexia. A anorexia se refere a uma imagem distorcida de si mesma, na qual a pessoa se vê no espelho tendo mais peso do que realmente tem. Ela costuma começar com o controle de ingestão de alimentos pouco calóricos, podendo chegar a uma restrição severa. Mesmo com a perda de massa corporal, a pessoa não percebe que está muito abaixo do peso, buscando ficar cada vez mais magra. Passa a se pesar constantemente e medir partes do corpo compulsivamente. Se não tratada, podem trazer vários problemas para o organismo, como a desnutrição, desmaios, alterações hormonais, infecções, amolecimento dos dentes, queda de cabelo e falha de memória, e também pode levar à morte. Então veja que esse problema é um problema muito sério, certo? Que talvez a gente não saiba, mas um coleguinha esteja passando por esse problema, ou uma pessoa da nossa família, certo? Então, neste caso, não é o que a pessoa come, mas como vê a alimentação. É mais uma questão sentimental, certo? De como ela vê o seu corpo. Muitas vezes, pessoas anorexas, elas já estão com um corpo bastante magros, mas quando elas se olham no espelho, elas se veem muito gordas. Então, isso faz com que elas fiquem muito aflitas e aí comecem a fazer restrição para perder peso, comecem a fazer exercícios compulsoriamente, ou então estar o tempo todo se pesando. Então, pessoas que estão com esse distúrbio alimentar, esse distúrbio nutricional, ela precisa de acompanhamento, não só de um nutricionista, mas também de um psicólogo. Outro distúrbio alimentar muito importante é a bulimia. A bulimia está relacionada à alta ingestão alimentar. A pessoa tem um apetite muito grande, comendo compulsoriamente, seguido de uma sensação de remorso e culpa. Então, costumam praticar excessivamente exercícios físicos, fazem uso indevido de laxantes e vomitam para sentir menos culpa por sua falta de controle no consumo de alimentos altamente calóricos, como os doces e chocolates. Então, as pessoas que têm bulimia são pessoas que comem muitos doces, muitos chocolates, muitos alimentos industrializados, mas depois elas ficam se sentindo culpadas e acabam, para suprir esse consumo exagerado,
acabam vomitando este alimento, ou então fazendo muito exercícios para queimar essas calorias que foram absorvidas. Então, ó, esse problema também é outro que precisa de acompanhamento de um nutricionista e também de um psicólogo. Agora é com você. A gente vai agora responder algumas questões do conteúdo que a gente viu até agora. Vamos começar aqui lendo a tirinha e respondendo algumas perguntas. Então, acompanha comigo a leitura aí na tela. É incrível como a gente aprende com os animais. O que você aprendeu com o seu hamster? Aprendi como levar uma vida natural. Só comer e dormir o dia todo. Veja só a vida do menino maluquinho, né? O que os meninos estão comendo? Observa bem aí na tela. São sanduíches, não é isso? Essa refeição que eles estão absorvendo é uma refeição equilibrada? Pensa direitinho. Baseado nas informações que a gente teve hoje da aula e também nas aulas passadas sobre alimentação. Esse tipo de alimentação é uma refeição equilibrada? Não, né? Por que não é? Porque ó, não tem alimentos de todos os tipos e na quantidade adequada. A gente viu ó, que uma refeição equilibrada é quando a gente tem todos os alimentos previstos lá na nossa pirâmide alimentar. Então, a gente tem que fazer uma variação. Um dos meninos disse que comer e dormir o dia todo significa levar uma vida natural. Esses são hábitos saudáveis? Não, né? Hábitos saudáveis incluem atividades físicas e alimentação equilibrada. Então, não adianta só comer, mas também a gente tem que fazer atividades físicas, que a gente tem que ó, gastar as calorias consumidas no nosso dia a dia. Agora aqui, observa bem esse anúncio de internet. Ele diz assim: novo método para emagrecer de 5 a 10 quilos em apenas 17 dias. Descubra como. Esse anúncio ele foi pesquisado por André em algum site da internet, certo? Mas a internet é um lugar adequado para descobrir dietas para perder peso? Por quê? Então pensa aí direitinho. Será que a internet é o lugar adequado para a gente pesquisar e descobrir dietas para perder peso? Não, né? Sempre que houver necessidade de uma dieta de emagrecimento ou outros tipos de dietas também, nós devemos consultar um nutricionista, que é o profissional responsável por cuidar da nossa alimentação. Vamos ler aqui o texto comigo, acompanha aí na tela. Ao mesmo tempo que o Brasil conseguiu superar a fome, alcançando níveis inferiores a 5% desde 2014, quando o país saiu do mapa da fome da ONU, vem aumentando nos últimos anos os índices de sobrepeso e obesidade, afirmou o representante da FAO no Brasil, Alain Bojonac, citado por um comunicado das Nações Unidas sobre o relatório. Um dos motores de aumento do sobrepeso na América Latina é cultural e diz respeito a uma mudança generalizada nos padrões de consumo, afirma o relatório. Segundo o texto, muitas famílias vêm trocando os pratos tradicionais preparados em casa com alimentos frescos por alimentos ultraprocessados e de baixa qualidade nutricional, com alto conteúdo de açúcares, sódio e gorduras. Então, aqui no texto tem falando um pouquinho sobre a realidade do Brasil, né? Que apesar de a gente ter superado, né, a fome, e levando em conta isso, nós também aumentamos o número de pessoas obesas e de pessoas com sobrepeso.
por causa justamente dessa troca de alimentos naturais por alimentos ultraprocessados. E a gente viu que esse tipo de alimento, ele oferece risco à nossa saúde, quando consumido muitas vezes. No primeiro parágrafo do texto, o representante da FAO no Brasil relata que, apesar da superação da fome, 2 índices preocupantes vêm aumentando em nosso país. Quais são eles? O que é que vem aumentando no nosso país e que é algo muito preocupante? O índice de sobrepeso e obesidade. Então, nós devemos, a partir de hoje, refletir um pouco sobre como está sendo a nossa alimentação. Não só olhar para a questão de variedade, de porções, do que a gente consumir, mas também o nosso olhar sobre aquele alimento, tá certo? E também, a partir de hoje, quem não fazia atividade física vai começar a fazer, não é? Mesmo em casa, procura um vizinho, um primo, para brincar, correr e aí, praticar muitas atividades físicas, porque isso é muito importante para o nosso corpo. Até a próxima aula!